Mas vou trazer uma outra percepção, porque aí eu vou trazer um outro lado, né? Que eu conversei com uma amiga outro dia, e aí ela falando do relacionamento, e ela, e ela tá numa depressão, e aí ela falou assim, porque eu fui ontem lá pro clube, aí de repente ele saiu, tava tendo um samba, e ele pagando de solteiro. Eu preciso passar por isso? E aí eu olhei para ela e eu devolvi a pergunta. Eu falei, você precisa passar por isso? Porque as pessoas, até essa questão, a questão de não querer viver o processo, às vezes as pessoas aceitam viver nessa situação para não sofrer um processo. Que é exatamente, você querer que as coisas se resolvam sem que você faça processo nenhum. Nada. Né? Mas eu não tenho força, eu tenho. Ela até usou a palavra assim, eu tenho uma dependência emocional. Eu falei, não, você tem falta de amor próprio. Total. Né? Porque se você tem amor próprio, você vai sofrer aquilo ali, né? E vai viver. Então, assim, eu tô trazendo porque ela quer que aquilo se resolva. E tem que ver se realmente isso está acontecendo, exatamente, né? Porque muitas vezes é ciúmes dela também à toa. E às vezes é o problema dela. Vai pro pagode, é ciúme, amiga. Não, mas eles estavam juntos. O pagode, o bicho pega, minha irmã. Não, eles estavam juntos. Muitas vezes ele mas foi eu entendi que ela ficou. Não, eles estavam num clube e aí tava tendo um pagode tipo ali, onde os meninos estão, né? E aí ele saiu e foi pra lá e ficou. Tá. Só que ela já tá numa questão tão difícil. Acho que ela tá muito machucada, muito né? machucada. E aí é aquela questão, eu preciso disso. Tipo assim, gente, se fosse comigo, o que eu ia fazer? Eu ia junto. Claro. Eu ia chegar perto, eu Vou ia lá, faz um carinho, dança junto. Dança junto. Né? Faz o sensuelle ali. Claro. E às vezes ela tá tão chata, tá tão reclamona, tá tão amarga, que ele fala, eu vou só ficar um pouquinho ali. É porque longe, se eu chamar ela não vai, ela vai brigar. Então, assim, também tem que ver como que tá a relação dela com ele. Exatamente. Porque a gente olha muito, mas ele isso, ele aquilo, não olha pra ela, as atitudes dela. O que ela tá fazendo pra resgatar o casamento porque dela? eu entendi que o cara tinha ido pro pagode. Não, estavam juntos. Sim, não, tá bom. Mas Então, você isso é muito entende como as pessoas estão? importante, Elas querem que a pessoa adivinhe o que elas estão pensando. Tome atitudes, né? E que o relacionamento dela se resolva. Mas ela não vai fazer nada para aquilo. Ela não vai pagar a dor. Ou que seja, assim, eu sou super a favor da família. Mas tem vezes que acabou. Mas eu prefiro ficar ali do que eu ter que enfrentar todo o processo de separação. Eu tenho uma opinião tão difícil nesse sentido, por eu ser cristã. Ontem eu até falei sobre isso na minha rede social. Porque, você viu? É muito difícil se posicionar. Porque eu acredito no casamento, eu acredito na família, acredito que devemos lutar pela família. Mas eu recebo, e acredito que vocês, né? Nós trabalhamos com mulheres, eu que falo muito dessa questão, sei lá, de mulher de um modo geral, da dor da mulher de um modo geral. Gente, eu recebo depoimentos onde mulheres são tratadas igual lixo dentro das suas próprias casas. Essa é uma das minhas seguidoras que falou, que foi o tema que eu abordei. Ela não tem dinheiro porque o marido não dá para fazer a própria unha. Ela é humilhada, ela já foi traída várias vezes. E ela falou exatamente isso, eu não sei como sair dessa situação, o que você faria? E eu falei, eu não sei o que te falar. Porque a vontade que eu tenho para te falar é exatamente o que eu penso, que vou falar aqui agora. Eu acredito que as pessoas, principalmente quem é cristã, coloca Deus numa caixinha. E essa caixinha você tem que ficar casado o resto da vida. Tá? Deus falou que eu odeio o divórcio, então você tem que ficar... Deixa eu te falar uma coisa, Deus odeia quem odeia Deus. Então, se aquele marido, Deus odeia nada, Deus não odeia as pessoas, mas odeia o pecado, que eu quis dizer. Então, se aquele marido trata a sua esposa igual lixo, eu consigo ouvir daqui a voz de Deus dizendo, larga. Porque ninguém nesse mundo nasceu para ser tratado igual uma cobra sorrateira. Ainda que isso faça parte de um processo para que esse casamento seja restaurado. Sim. Eu não estou falando aqui para você largar e cair na balada e ir pro pagode. Não, eu estou falando aqui para você, de repente, começar Ou a se então posicionar. tentar resgatar esse casamento antes outra, também, né? eu acho que mas ela já fazer tenta. Eu acho que São tentar anos. entender aonde Porque que às tá a vezes minha o culpa tentar, também. Mas a culpa tá aí, amiga. A culpa tá no aceitar. Não é assim, minha porque visão, aceita tudo. nesse mesmo caso já aconteceu, porque esse caso também eu já acompanho há muitos anos. E eu só ouvi o lado dela. Eu sempre ouvi o lado dela. E eu, quantas vezes, e assim, uma pessoa que eu gosto muito, é o casal, eu gosto muito, e eu falava, amiga, você para, larga, tipo assim, você tá morrendo aos poucos, você tá minguando aí dentro. E aí um dia eu fui na casa dela e ele saiu. Né? E ele ficou caminhando lá no condomínio. O que eu percebi? Ele estava esperando eu sair para conversar comigo. E assim, ele tem acesso a mim. Muitas vezes ele me pede ajuda. Olha, a depressão tá assim, tá assado. E nesse dia ele saiu e ficou lá na porta do condomínio. E aí eu ouvi o outro lado da história. Eu ouvi a versão dele da história. E aí você começa, peraí.
né? As coisas não são assim. Não são assim. É importante Então, ouvir os dois lados, é muito né? importante você ouvir os dois lados. Porque, assim, e hoje eu olho com outro olho para essa relação e eu entendo que, tipo assim, eles precisam se curar. E precisam entender, cada um assumir a sua parcela de culpa. Não estou falando... ela tem, mas eu só achava que a culpa era só dele. Mas ela tem uma grande culpa. Né? É uma situação muito delicada, não vou expor aqui, né? Porque a gente também... Mas é uma situação tão delicada que você fala, meu Deus, eu não aguentaria o que ele aguenta.